misericórdia dura para sempre. Ele é a razão da nossa existência, é o motivo real de hoje, celebrando a Ele com culto e gratidão ao Senhor. Localiza o texto aí, do número 21 e o versículo do número 3. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Brincadeira, só para os irmãos contrair. A palavra do Senhor nos diz assim: todavia Nabote replicou ao rei Yahvé: me livre de te entregar a herança de meus pais. Uma tradução mais atualizada vai dizer assim: e disse-lhe, pois, Nabote a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Os irmãos, uma tia que eu amo muito, tenho caso, Deus abençoe a vida da senhora, o tio Henrique, e os demais irmãos, amigos que eu estou revendo aqui hoje, eu fico a ausência da minha esposa. Irmãos, isso é normal. Sua expectativa não seja frustrada esta noite. Eu quero te convidar a ofertar o seu culto a Deus, porque Ele é a razão de tudo que está acontecendo aqui. Ele é o centro desta reunião. Ele é aquele que está entre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus congrega nesta igreja. Ele é o motivo real da nossa cooperação aqui hoje. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Ninguém saiu da sua casa simplesmente para ver o irmão Gileando pregar, mas veio aqui esta noite porque o seu coração está ardendo em chamas por ouvir uma palavra da parte de Deus. Assim sendo, nós vamos à palavra de Deus. O texto que nós lemos com a igreja, esse texto ele já preguei algumas vezes neste texto, neste versículo, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E hoje pela tarde, quando eu orava a Deus dentro do meu quarto, em propósito com o Senhor pedindo uma palavra, e eu fui conduzido pelo Espírito Santo novamente a esse texto. Enquanto eu meditava, o Espírito de Deus acendia algo novo ao meu coração para compartilhar com a igreja. Esse texto ele destaca a narrativa de pelo menos 3 personagens. Esse texto vai falar do rei Acabe, vai falar da profetisa Jezabel e vai falar do servo íntegro e fiel a Deus por nome de Nabote. Quem era Acabe nesse contexto? Acabe nesse contexto era conhecido como rei de Israel da época, um homem com o coração cheio de iniquidade e idolatria. Jezabel, por sua vez, era conhecida como a princesa fenícia, como a mulher responsável por toda a perseguição dos profetas de Israel. Esta mulher foi intitulada como a profetisa princesa fenícia, a qual ela era também responsável por toda a perseguição dos profetas de Israel. Nabote, quem era esse Nabote? Nabote era um servo íntegro, fiel a Deus, temente, que tinha uma integridade com Deus. O seu nome, por vez, significa renovo. Então esses 3 personagens se destacam na narrativa desse texto. Mas olhando a Bíblia Sagrada, nós encontramos a postura desse homem por nome de Nabote, que muito alegra os nossos corações. A atitude, a postura de Nabote diante de um rei que tinha o seu coração cheio de idolatria.
e de uma mulher que era responsável por trazer o culto de Baal até Israel e por promover a perseguição dos profetas de Deus. Nós vemos aqui que esse homem tinha, por sua vez, uma vinha que ficava às proximidades do palácio do rei Acabe. Era uma vinha bela, frutífera e produtiva. Mas a Bíblia vai dizer que esse rei, por sua vez, cresce o olho na vinha de Nabote e tenta comprar essa vinha a qualquer custo, para que Nabote cedesse, entregasse para o rei Acabe o preço que o rei estava determinando. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, ele não abriu mão da sua herança. A Bíblia diz no verso 3 que ele olha e diz: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Esse homem recusou aquela proposta do rei. Ele recusa não porque ele era orgulhoso, não porque ele era soberbo, até porque ele estava contraindo, ou ele estava entristecendo a maior autoridade social da época, o rei Acabe. Mas ele não vai fazer isso de forma orgulhosa e nem de maneira soberba. Nabote vai recusar esta proposta porque ele se dispôs a ser obediente à lei de Deus. Nabote teve em seu coração, ele disse: eu preciso ser obediente a Deus. Ele era um homem que tinha uma vinha, ele é um homem que estava sob os comandos do rei Acabe. Mas quando eu olho para o texto, eu enxergo aqui uma diferença entre D e entre C. A percepção clara aqui já profetizou o profeta Malaquias no seu capítulo 3, o versículo 18, quando ele disse: verei agora a diferença entre quem serve e quem não serve, entre o justo e o injusto, entre o cristão e entre o ímpio. E a percepção que nós temos de quem serve, de quem é justo, de quem é íntegro, de quem serve a Deus, não está baseada naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. A Bíblia vai dizer que Nabote ele tinha, mas ele assentou no seu coração o desejo de ser obediente, porque ele encontra no seu coração que para ele o que ele tinha não era suficientemente para manter a sua integridade com Deus. Ele precisava, além de ter uma bela vinha produtiva e frutífera, ele precisava ser obediente a Deus. Não é por aquilo que nós temos, mas é por aquilo que nós somos. Nem sempre é por aquilo que nós temos, mas é por aquilo que nós somos. Quem nós somos para com Deus, qual é a nossa fidelidade para com Deus, o que nós representamos para o reino de Deus, não se baseia naquilo que nós temos, não se baseia na nossa vida material, não se baseia na poupança gorda, não se baseia num salário alto, nem um carro novo, na casa nova. A nossa integridade e fidelidade, a nossa vida de justiça e obediência para com Deus se baseia em quem nós somos para com Ele. Se nós guardamos os princípios da palavra de Deus, nós somos cuidados pelo céu. Se nós somos obedientes à voz de Deus, nós somos protegidos pelo céu. Mas uma vez que negligenciamos esse princípio, estamos abrindo mão da herança celestial. Por isso Nabote recusou, dizendo: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Porque Nabote entendeu que guardar, que conservar ali os princípios e a sua valorização era mais importante
importante do que a vinha, era mais importante do que qualquer riqueza terrena e material. Por isso, meus amados e queridos irmãos, ele aguardou no seu coração em ser obediente. E a palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra obediência não significa concordar, mas a palavra obedecer significa submeter-se à ordem do seu superior. Nabote tinha o seu superior, que era Acabe, um homem de posição social mais elevada na época, mas acima de Acabe, Nabote tinha que prestar obediência e reverência ao Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus santo, que está nesta noite entre nós. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Nabote sabia que ele tinha que prestar obediência para Acabe, porque isso fazia parte da sua vida de cidadania terrena. Mas Nabote não negociava valores espirituais. Nabote não negociava a sua herança no céu. Nabote não negociava os princípios da palavra de Deus, até porque se ele abrisse mão da sua herança, era o mesmo que comprometer uma geração toda, não só a sua própria vida, mas ele comprometeria a geração dos seus ancestrais todos, porque o livro de Levítico, capítulo 23, versículo número 25, vai dizer: olha, a terra não se venderá, porque a terra é herança, não se pode abrir mão da terra. Já no livro de Número, capítulo 36, versículo 7, o versículo de número 8, e a terra não se venderá, porque a terra, ao invés de passar de uma tribo para outra tribo, não pode vender, não pode emprestar e não pode doar para ninguém. Então, uma vez que Nabote abrisse mão, vendesse a terra, a herança dos seus ancestrais, era o mesmo que comprometer a sua própria vida e toda a sua descendência. Então ele guarda no seu coração o temor de ser obediente a Deus. O mundo aqui fora só aplaude quem tem, o mundo só reconhece quem tem dinheiro e poder, porque para o mundo só vale aquilo que você tem. Se você tem dinheiro, se você tem poder, você é aplaudido, você é reconhecido, você é remunerado, você tem reconhecimento, você é bem visto, você é bem aceito em qualquer dia, época, hora, momento, circunstância, ambiente. Se você tem dinheiro, se você tem poder para o mundo, você já tem tudo que o ser humano precisa, mas nem sempre é pelo que nós temos. Algumas vezes ou quase sempre é por aquilo que nós somos. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter poder, você pode não ser dotado de uma bonita oratória, você pode não ser um PhD letrado, você pode não ter magistrado, doutorado, você pode não ter cursado uma faculdade de nível superior que te faz ser aceito em qualquer circunstância dessa era, onde a tecnologia é avançada, onde a ciência é altamente criativa. Mas se você é obediente, se você é servo de Deus, você tem a maior herança do céu, você tem o seu nome escrito no livro da vida. E nós estamos em um culto de gratidão. O segredo de viver uma vida próspera a Deus é ser grato. Você não precisa ter para ser, você precisa ser para depois você ter. Só quem é grato a Deus, porque está vivo em um culto esta noite, só porque quem é grato a Deus, porque você veio aqui se arrastando com dores, com o seu coração cortado, com a sua alma dilacerada, cheio de tristeza, você tem sido duramente afrontado pela dura realidade da vida. Mas se você está aqui hoje, Deus está dizendo: hoje eu dispenso milagre ao teu favor, porque você abriu mão de muita coisa para ser grato a mim.
nesta noite. Aleluia. E se eu estou pregando para alguém que ainda tem no seu coração o desejo de ser para depois ter, esta noite foi reservada para você. Este culto foi reservado para você. Você está diante de uma situação que você fica se apegando em coisas materiais. Eu preciso disso, eu preciso daquilo para promover a minha segurança, para promover a minha liberdade. A única coisa que nós precisamos é de Jesus. Se Jesus estiver no centro da nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Jesus é aquele que nos apresenta, Jesus é aquele que nos conforta, Jesus é aquele que nos consola, Jesus é aquele que peleja por nós, Jesus é aquele que se responsabiliza pela minha e pela tua vida. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele. Nós vivemos uns dias de inversão de valor, onde muitos cristãos estão preocupados na igreja em mais ter do que ser. Se o culto não for dirigido pelo fulano de tal, Deus não vai operar, Deus não vai fazer milagre. Hoje, se eu não for lá na igreja e não estiver na porta, na recepção, o culto não acontece. Se eu não liderar o departamento, vai acabar. Se a igreja não for sob o meu comando, se eu não fizer tudo para a igreja, não vai dar certo. Quem diz que Deus precisa de nós para alguma coisa? Deus apenas permite a nossa participação nos seus planos e nos seus propósitos. Mas a igreja não é baseada, a força da igreja não está baseada na nossa capacidade intelectual. A força da igreja está baseada na nossa obediência, na nossa entrega a Deus, na nossa vida de devoção a Deus. Se você reconhece que Deus é soberano sobre a tua vida, que Ele é o Senhor desta igreja, que Ele é o comandante da sua vida, então você está pronto para ser servo no reino de Deus. Mas se você não obedece o princípio, se você quebra a ética, se você não aceita a palavra de Deus, eu tenho uma notícia para dizer: você vai passar a vida inteira buscando somente auto se sustentar, porque você está preocupado em ter oportunidade, você está preocupado em ser visto, você está preocupado em ter reconhecimento, você está preocupado em ter liberdade, enquanto que nós não somos nada. Se nós respiramos é porque Deus promove do céu oxigênio para nós. Se nós flutuamos, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus preparou essa noite linda, maravilhosa, para nós glorificar o nome dEle. Quanta gente com o coração entristecido, endurecido, fechado, o céu querendo dispensar milagre sobre a vida dele, mas ele está com o coração dividido, está se preocupando mais em ter do que ser. Mas nessa noite Deus trouxe nós aqui para que a palavra confronte nós, e nós possamos sair daqui hoje entendendo que é melhor ser no reino de Deus, obediente e íntegro a sua voz, aguardar as promessas do tempo dele. Eu passei um bom tempo da minha vida lutando contra esse questionamento, mas preocupado em ter o que ser. E até hoje eu encontro pessoas na igreja que eu congrego. Tem um diácono que é o segundo dirigente da igreja há 10 anos. E às vezes eu sou abordado por algum irmão da igreja e fala assim: como pode se aceitar uma coisa dessa? Você é sempre um evangelista, você tem que prestar obediência e submissão para um diácono. Glória a Deus. Eu disse assim, porque eu entendi que no reino de Deus é melhor você ser tremendo do que você
Porque enquanto eu lutar para ter, Deus nunca vai permitir eu ser. Mas o dia que eu colocar no meu coração que eu quero ser obediente, humilde e temente a Deus, eu sei que um dia eu vou ter tudo que o céu tem reservado para mim. Se você está nessa luta, eu sinto muito em te dizer, o tempo está passando, você está envelhecendo e tem muita gente andando na sua frente. Você precisa reconhecer que no reino de Deus é melhor ser do que ter. Como pode, irmão Gileão? Você é evangelista, prega para todo lado aí, irmão. Você não está pastoreando nenhuma igreja, rapaz. Vai no pastoreio, briga com ele, fala para ele que você precisa pastorear e você tem capacidade para pastorear uma subsede de igreja. Eu, em silêncio, clamo o sangue de Jesus e digo: para trás de mim, Satanás. Porque quanto mais aplaudido, mais participante da glória desse mundo, menos aceitação no reino de Deus você vai ter. E que você reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém. Quem é na tua vida é Deus. Que o único que manda, que comanda, que dá voz, o único que te leva, que te traz, que te faz deitar, que te faz dormir e te acordar pela manhã, é Deus. O dia que você tiver esse reconhecimento, você vai entender que tudo na tua vida vem dele, é para ele, é por ele, é para ele, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque a rejeição, às vezes ela nos leva a tomar decisões equivocadas e precipitadas. A maioria das vezes nós pensamos que estamos sendo rejeitados, desprezados. Mas para você que entrou aqui hoje alimentando esse sentimento de desprezo, de rejeição, eu quero dizer uma coisa para você: a rejeição, ela não é nada mais, nada menos do que a revelação da sua identidade. Rejeição promove revelação de identidade. Foi Jesus que diz isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, quando ele disse aos discípulos que o mundo vos odeia. Eu vou ter que ler esse versículo para que os irmãos possam me acompanhar. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo de número 18, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiar, odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria. Se vocês fossem do mundo, ele vos amaria, como se pertencesse a ele. Entretanto, assim como vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo, por essa razão é que o mundo vos rejeita e odeia. Sabe por que nós somos rejeitados aqui? Enquanto quem tem poder, tem dinheiro, é bem aceito, é bem visto, e nós somos rejeitados, é porque nós temos uma identidade. Sabe qual é essa identidade? Servo íntegro e fiel diante de Deus. A mesma identidade que Nabote tinha. Nós somos identificados no céu como propriedades peculiares de Deus. E para você que está triste porque está sendo rejeitado e desprezado, a Bíblia nos garante que quem é rejeitado é escolhido por Deus. A Bíblia me garante, sabe por que eu não me preocupo com o tempo, na hora de pastorear, de ser primeiro, de ser terceiro? Porque quanto
Versículo de número 27. Mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Então, quando alguém começa a me aceitar demais, começa a me bajular demais, massagear o meu ego, eu fico preocupado. Eu sei que eu já estou precisando entrar no meu quarto, em secreto, fechar a porta, passar um dia, 2, 3 de consagração a Deus, nos pés de Deus. Quando alguém começa demais a me bajular, eu já sei que eu preciso me esconder nas asas do Onipotente. Quanto mais escondido debaixo das asas do Onipotente, mais eu sou honrado pelo céu. Aí alguém diz assim: mas ninguém está te vendo. Eu disse: eu não preciso ser visto por ninguém, eu só preciso ser contemplado por Deus, porque foi Ele que me escolheu. Está doendo na tua alma, eu sei que está, porque a rejeição era o causador, o desprezo ele é causador. Eu não sei por que eu estou pregando aqui, irmãos. Eu não ia entrar por essa área. Eu tinha preparado outro negócio para nós falar aqui hoje sobre a herança do céu, mas Deus está me levando para essa área, e eu sou servo dele, sou conduzido pelo Espírito, e eu não vim aqui para falar de mim mesmo, mas eu vim falar de Jesus. Eu vim falar daquele que está sentado no trono de Deus, que intercede por nós. Sabe por quê? Porque eu sei da onde ele me tirou. Há 22 anos atrás, Deus me tirou de dentro da cadeia, aqui de dentro de Colorado. Eu sei aonde eu passei, eu sei aonde eu fui, aonde os meus pés pisaram. Era para mim estar sepultado há 22 anos atrás. Em uma tarde de quarta-feira, na 1h da tarde, a minha morte já havia sido planejada no inferno por Satanás. Quando foi 9h da manhã, um advogado entrou lá dentro da cadeia e me tirou. Eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei o que é que Deus significa para o meu ministério. Eu sei o que é uma vida de obediência e de devoção a Deus. Eu não me preocupo com a glória desse mundo. Nada desse mundo me atrai mais do que os céus e a presença de Deus. Eu sei o que é andar no vale da sombra da morte. Há 7 anos atrás eu fui diagnosticado com uma miofibra cardiovascular. Fiquei 5 dias na UTI de Vilhena, morre, não morre, desencanado, Deus médico. Recebi 3 sessões de choque sobre o meu corpo. A minha pressão foi 4/2, eu tive 3 inícios de parada cardíaca. O médico ir na porta da UTI e falar para sua esposa assim: eu sinto muito, mas o seu esposo não volta mais. Nós já elaboramos 3 sessões de choque nele. A pressão dele já foi 4/2. Ele segurado em uma folha branca e disse assim: ó, o seu esposo está na cor desse papel branco, não tem sangue sobre o corpo dele, mas não podemos fazer mais nada por ele. E eu escutava aquelas vozes longas, e aquela junta de médicos em volta de mim, aparelho da cabeça até a ponta dos pés. E eu me lembro que há 2 anos eu tinha feito tomado uma decisão. Eu estava pastoreando uma congregação com 117 membros, e saiu uma proposta muito boa para mim ganhar dinheiro. E eu peguei a chave da igreja, levei no gabinete pastoral e disse: pastor, está aqui, eu não quero mais pastorear. Pastorear não dá camisa para ninguém. E na época eu recebi uma ajuda de custo muito razoável e não dava para suprir as necessidades eclesiásticas. Eu disse: eu não quero. E surgiu uma proposta muito boa para mim ganhar dinheiro. Aleluia. Eu entreguei a igreja,
Passei a viver uma vida abastecida. 2 anos. Até que um dia Deus deu um choque cardíaco em mim. E disse: tu está achando que eu te tirei de dentro daquela cadeia para você viver dessa forma? Tu és escolhido. Eu não te tirei daquele presídio para ter, eu te tirei daquela cadeia para ser. Porque o fato de eu ter, muitas das vezes, determina onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu quero comer, o que eu quero vestir, para qual local eu quero me locomover. Mas quando eu sou, eu só estou dizendo o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, não sou eu que me mando. Eu não vou onde eu quero, não falo o que eu quero. É Cristo que manda na minha vida. E por algum momento eu tinha me esquecido disso. Aí Deus deu um choque cardíaco em mim e me levou para uma UTI. E quando eu estava naquela UTI, o Espírito Santo de Deus falou comigo: você ainda tem mais uma oportunidade. Glória a Deus. Você precisa voltar atrás da sua palavra. Porque eu te escolhi para ser e não para ter. Você está disposto a dizer sim para mim de novo? Deus levou um anjo lá dentro daquele hospital, um pastor, vice-presidente do campo, levou ele lá dentro daquela UTI. E ele falou para mim assim: eu vim aqui porque enquanto eu orava de madrugada, Deus falou para mim que você precisa voltar atrás da sua palavra. Ele te escolheu para ser e não para ter. Você está disposto a dizer sim para Deus? Se você estiver disposto a dizer sim para Deus, Deus vai te dar mais uma oportunidade. Eu escutava aquela voz longe, 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 aquele corpo, aquela fisionomia toda embaçada na minha frente. A oxigenação sanguínea minha estava 75, o normal é 98. O normal da pressão pulmonar é 27, é 25, a minha estava 67. Eu já estava fazendo obstrução pulmonar, porque eu já tinha entrado no processo de pneumonia pulmonar. Um derrame cerebral já tinha se iniciado pelo meu corpo. E o médico falava comigo assim: para você entender o seu quadro clínico, é a mesma coisa de você pegar uma boiada branca que ficou alongada no mar. 30 dias sem veneno, ser humano. Você prender essa boiada dentro de um curral podre. E se você fizer assim com o dedo para essa boiada que está presa no curral podre, os irmãos aqui que é sitiantes sabem o que vai acontecer. Vai estourar e vai explodir. O médico disse: o seu coração está desse jeito. Você não pode ter emoção. Você não pode levantar desse leito. Sua vida está por um fio. Mas eu fiz aquela oração. Falei: Deus, glória a Deus, se o Senhor me der mais uma oportunidade para ser obediente à tua voz, aonde tu me mandar, eu vou pregar a tua palavra. Eu vou testificar da tua grandeza. Eu vou falar do teu poder, eu vou falar do teu nome. Quando foi no outro dia, sabe onde eu estava, irmãos? Eu já estava na sala de emergência. Eu já tinha saído daquela UTI. Quando amanheceu os dias, os médicos chegaram e disseram: eu não sei o que está acontecendo. Arranca os aparelhos do corpo dele. Porque a pressão pulmonar está estabilizada. A frequência cardíaca foi estabilizada. A pressão arterial foi estabilizada. É melhor você ser. Ei, para de lutar. Para de guerrear contra você, contra seu chamado. Não tome decisão precipitada. Você acha que Deus está demorando demais para entregar a tua bênção? Não. Seja obediente, seja servo, seja crente, porque vai chegar uma hora de Deus, o tempo de Deus sobre a tua vida.
A bênção de Deus não tarda, Deus não atrasa o milagre dele. O milagre de Deus tem hora certa para chegar na tua vida. Deus está esperando você voltar novamente a ser um servo fiel, um servo adorador. E quando eu cheguei naquela enfermaria, os médicos disseram assim: ó, o seu quadro clínico foi estabilizado, mas você precisa fazer um tratamento sério. Você está com uma sombra nas 4 válvulas do coração e uma delas está obstruída. Você precisa fazer transplante de válvula. Estou te encaminhando para São José do Rio Preto, São Paulo. Você vai fazer um transplante de válvula. Vão abrir o teu peito até no teu umbigo e vai verificar essas válvulas. Se for só uma, vão transplantar só uma. Mas eu tenho uma notícia para dizer: dificilmente as pessoas resistem a esse processo. Ele é muito burocrático. Por mais que a ciência esteja muito avançada, glória a Deus. Ele disse: no seu caso é ainda mais pior, porque você teve 3 inícios de parada cardíaca, você sofreu uma embolia pulmonar. Glória a Deus. Primeiro eles vão ter que tratar essa embolia pulmonar, vão ter que reestabelecer a sua frequência pulmonar, sua frequência cardíaca e a sua pressão cardíaca, para depois fazer. Mas como o seu coração está muito frio para explodir, então dificilmente vão conseguir fazer esse procedimento com sucesso. Glória a Deus. Mas está aqui, vai em paz. Eu preguei aquele caminhamento, eu fui para minha casa. Meu filho tinha de 2 por 3 anos de idade, muito apegado a mim. A minha filha tinha 6 por 7 anos. Ele disse: antes de eu ir para São Paulo, eu vou em Cuiabá fazer um cateterismo. Eu fiz um cateterismo, é um dos exames mais precisos do coração. E quando eu cheguei em Cuiabá, eu disse: Deus, eu sei que foi o Senhor que me tirou daquela UTI, mas se não precisar abrir o meu peito, Jesus, eu creio que nesse cateterismo o Senhor já vai ter feito um milagre. Quando eu cheguei em Cuiabá, o médico pegou o exame daqui de Vilema, o ecocardiograma, que é também um dos exames mais precisos, olhou naquele exame e disse assim: ó, aqui está dizendo que a sua válvula está obstruída, mas no cateterismo está dizendo que não está obstruída. Aleluia! Eu não sei o que aconteceu. Aleluia. Ele disse: eu não sei o que aconteceu. Eu disse: eu sei. Foi Jesus que colocou a tua mão. Ele disse: nós vamos fazer um procedimento simples. Não vai precisar abrir o peito, nós vamos fazer pela veia mesmo. Ela só está travada. Ela trabalha dessa forma, recebe e distribui sangue. Ela travou, ela bloqueou. Então nós vamos colocar uma mola na tua veia e ela vai destravar essa veia aqui. Mas a cirurgia de risco, eu disse: amém por isso. Eu fiquei 22 dias dentro do quarto isolado, lá em Rondonópolis. Eu não podia pegar uma toalha dessa na mão. Eu não podia ter emoções fortes. 22 dias longe dos meus filhos, longe da minha casa. Nesse prazo de 22 dias, a minha casa foi saqueada 3 vezes. Roubaram a minha casa, levaram quase tudo que tinha dentro da minha casa. Os meus filhos adoeceram, os 2 e foram parar no hospital. E quando eu soube da notícia, eu disse: eu não aguento mais. Pode tirar a minha vida. Glória a Deus. Eu comecei a rolar no piso daquele quarto, para lá e para cá. Comecei a me bater dentro daquele quarto, chorar desesperadamente. E eu grudava nos meus cabelos, eu arrancava os cabelos. Eu pegava nas roupas e rasgava as roupas. E de repente entrou meus 2 primos, a minha esposa dentro daquele quarto, tentando me conter, porque eu não podia ter emoções fortes. Então
eu passei muito mal. Eu dei início novamente a uma parada cardíaca. A minha pressão foi 4/12. A minha esposa pegou um copo de leite com sal e começou a me dar, e a minha pressão não voltava. Por 2 vezes ela pegou o telefone para ligar e dizer que eu estava indo para o hospital sem vir. E ela colocou a mão na minha cabeça e repreendeu o espírito da morte. Glória a Deus. Naquele dia eu fui para o hospital hoje. E quando eu cheguei no hospital, os médicos, com muito trabalho, conseguiram conter a minha emoção. E lentamente eu consegui recuperar a minha saúde. E ali eu já fiquei. No outro dia, eu já dei entrada na cirurgia, operei. E os médicos, quando olharam, disseram assim: olha, vai ser de 2 a 4 horas de cirurgia. E a minha esposa ficou pro lado de fora, muito apreensiva e preocupada. Dei entrada no hospital, era 16 horas, e saí às 22h40 da noite. E quando eu estava naquela cirurgia, o médico disse assim: olha, você tem direito de assistir a cirurgia ou de receber uma anestesia geral. Você quer assistir a cirurgia, nós vamos anestesiar você 50% só. Ou você quer anestesia geral? Ele disse: eu quero assistir tudo. Porque quem vai fazer a cirurgia, com todo respeito, mas é o médico dos médicos, é o Senhor do Senhor. Rondonópolis tem 280 mil habitantes. Deus levantou uma profeta, uma mulher dentro de uma cidade com 280 mil habitantes para me achar dentro de Rondonópolis. Um dia antes de eu fazer a cirurgia, para fazer a mesma coisa que Deus usou o pastor que me veio para dizer para mim: você vai voltar para a sua cidade e vai voltar atrás na tua palavra, porque Deus te escolheu para ser o mensageiro da palavra. Para você entender que sou eu que falo, a tua cirurgia não será os médicos que irão fazer, mas serão as minhas mãos que irão fazer. Quando os médicos estavam fazendo a cirurgia, quando terminaram a cirurgia, eles disseram assim: olha, terminou o procedimento. Os procedimentos geralmente demoram 15, 20, alguns pacientes demoram até 30 dias para estabilizar a frequência pulmonar, frequência cardíaca, oxigenação sanguínea. Depois desse processo, eu virei quase um cardiologista já. E o doutor me diz assim: olha, alguns pacientes demoram mais de meses para estabilizar a sua frequência cardíaca. Mas quando nós terminamos o último procedimento, aconteceu um milagre que nunca aconteceu aqui nesse centro cirúrgico. Quando eu olhei, a sua frequência cardíaca estava normal. Quando eu olhei, a sua pressão pulmonar estava normal. Quando você deu entrada no centro cirúrgico, a sua pressão pulmonar estava 67,9. E olha para lá, está 25 redonda. Nunca aconteceu isso. Ele disse: eu sou cardiologista há mais de 17 anos. Já fiz mais de 50 mil procedimentos desses. E nunca isso aconteceu em todo o tempo meu de experiência. Eu disse: médico, é porque Jesus usou tuas mãos. Quando eu olhei para aquele médico, ele estava alegre e guerreando. E de repente eu comecei a falar em línguas estranhas dentro daquele consultório. Ele disse: a UTI já estava preparada para você ficar 3 dias de observação. Mas tem uma coisa: por causa desse quadro clínico tão bem estável seu, você vai direto para o quarto. E se amanhã cedo você estiver bem, você vai direto para casa. No outro dia, 4 horas da tarde,
eu estava pegando o ônibus de volta para minha casa. E eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, irmão, sabe? Fui no meu pastor e disse: pastor, conta comigo. Se o senhor precisar de um obreiro para lavar o banheiro, eis-me aqui. Se o senhor precisar de um crente para carpir o quintal da igreja, eis-me aqui. De lá para cá, Deus tem me apresentado, irmãos. Eu nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Eu nunca me ofereci para ir em lugar nenhum. E pela misericórdia de Deus, eu estou ganhando almas para Jesus. No ano de 2023, 2024, 2025, para a glória do nome de Jesus, eu já ganhei mais de 160 almas para Jesus. E o nome de Jesus tem sido glorificado. E a minha vida tem sido falar de Jesus e testificar o que Ele tem feito na minha vida. Eu não sei quanto tempo eu terei de vida daqui para frente, mas uma coisa é: enquanto eu viver, eu serei obediente à voz de Jesus. Irmão, não era esta palavra que eu ia pregar hoje. Nem me passava pela cabeça contar meu testemunho. Mas eu sei que Deus está alimentando a fé de muita gente aqui, que veio a esse culto desesperado. Porque o médico disse que você tem tantos e tantos tempos de vida. Tem pessoas aqui que estão dormindo à base de remédio. Tem pessoas aqui que estão tomadas por uma tristeza, por uma angústia muito grande. Mas Deus está dizendo: eu tenho o refrigério do céu para tua alma. Coloque-se de pé.